Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para ler os spoilers do capítulo 1063 de One Piece. Saíram os primeiros spoilers, mas são spoilers quase que completos. Nós temos quase tudo que vai acontecer nesse capítulo e é só coisa doida, só revelação bombástica, é briga, é nova Akuma no Mi, é poder, gente indo pra cima de gente. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Capítulo 1063, título, Minha Única Família. Capa, Cracker é congelado e Brulé está chorando enquanto diz que a Purim foi sequestrada. Ainda não foi revelado quem foi o cara que chegou lá no arquipélago da Big Mom, na ilha de chocolate, se eu não estiver enganado. Mas um cara que congela, todo mundo acha que foi o Aokiji. E a missão dele não foi pegar o Road Poneglyph da Big Mom, foi pegar quem? A Purim. Por que foi pegar a Purim? Porque ela tem o poder da tribo dos três olhos, que é capaz de ouvir as pedras. Muito provavelmente esse poder também vai poder ser usado nas cópias e saber o que está escrito lá. E se essa for a missão do Aokiji que o Teach deu para ele, ele cumpriu a missão. Pegou a Purim e já levou. E ela se junta à dupla, ela se junta ao Kobe de pessoas sequestradas pelo Teach, que ele vai utilizar de alguma forma. Continuando, nós temos que Luffy, Chopper, Jinbe e Bonnie trocam de roupa com uma máquina especial do Vegapunk. O Luffy, Chopper e Bonnie usam roupas futuristas e Jinbe usa uma roupa havaiana. Por que o Jinbasu foi o único que não conseguiu uma roupa futurista? Mas sempre em vários dos arcos os Mugiwaras trocam de roupa e eles permanecem com a roupa, tipo, digamos que característica daquele local. Então foi por isso que aconteceu essa mudança de roupa Luffy, Chopper e Bonnie. Continuando, eles encontram um Kuma, um robô policial uniformizado. Ele é diferente do verdadeiro Kuma, usa óculos de sol redondos e tem ombros robóticos. Então, será que a gente vai ter uma ilha? Qual tesão que o Vegapunk tem no Kuma? Porque eu entendo que ele foi o primeiro a ser utilizado para criar cópias, para fazer os pacifistas, e dele foi que veio todo o exército dos pacifistas e agora os serafins. Mas só existe o Kuma, ou ele tá fissurado na aparência do Kuma para fazer tudo quanto é soldado, é pacifista, qualquer coisa com a aparência do Kuma. Por que será? Porque poderia ter a aparência de qualquer outro personagem. Mas o Vegapunk insiste em copiar o Kuma, a aparência do Kuma. E agora nós temos um policial. Vai aparecer o quê? Um enfermeiro? Um salva-vidas? Sei lá, um super-herói. Vai aparecer nessa cidade aí, nessa ilha, um super-herói que é o Kuma. Kuma os ataca. O Luffy está prestes a socar o Kuma, mas a Bonnie o impede. Ela impede porque tem a aparência do seu pai. Então, essa aí já pode ser uma fraqueza dela durante esse arco. Porque se o Vegapunk colocar o Kuma para lutar contra ela, ela não vai querer bater nele. Ela vai acabar sendo capturada, sendo morta, sendo atacada, qualquer coisa do tipo. Bonnie diz que Kuma é o seu verdadeiro pai e sua única família. Essa questão de verdadeiro pai me pega, porque se fosse só um pai que é o progenitor dela, ela não precisaria dizer meu verdadeiro pai. Normalmente, quando se diz isso, ele é o meu verdadeiro pai, é quando essa pessoa fez de tudo por essa criança, que no caso é o Kuma fazendo pela Bonnie, e por isso ela reconhece ele como seu verdadeiro pai. Porque se fosse realmente o seu pai de sangue, ela não precisaria dizer, é o meu verdadeiro pai. Então pode ser que esse seja o indício de que o Kuma seja pai dela, mas não um pai biológico. Ele deve ter achado ela em algum lugar, cuidou dela como se fosse uma filha, e por isso ela considera ele como seu pai. Assim como o Roger encontrou o Shanks, assim como o Corazon salvou o Lau, e eles são considerados pais dessas crianças, que eles não colocaram no mundo, mas que cuidaram. Podemos ver uma imagem do Kuma mais jovem segurando a Bonnie quando ela era uma criança. Então pode ter sido nesse momento aqui que, se ele salvou ela realmente, ela considera ele como um pai a partir desse ponto. Nenhuma notícia sobre o grupo do Zoro no capítulo, que é o grupo que a gente poderia considerar como mais interessante nesse momento, porque eles estão em apuros. Esses outros Mugiwaras aqui, mais a Bonnie, e a gente pode considerar a Bonnie já como parte do bando, porque muito provavelmente ela pode entrar no bando. Eles estão ainda explorando a ilha. Não está acontecendo coisas mais caóticas contra eles. É a partir daqui que começa a porradaria louca, então bora lá. Corta para outro lugar, onde vemos o Barba Negra emboscando Lau no meio do mar.
Então o Law nem teve tempo de chegar na ilha. Muita gente achava que ele poderia ir para a ilha do Teach. E ele nem chegou lá. O Teach estava realmente esperando eles saírem de Wano para interceptar algum dos capitães piratas que saíram de lá. O Barba Negra está com Burgess, Van Auger, Doc Key e Stronger, o cavalo. Todos eles têm seus poderes de Akuma no Mi. Todos eles têm uma Akuma no Mi. Jesus Burgess tem a Riki no Mi. Possui uma força anormal. Esse Riki é um termo utilizado realmente para força. Então é uma Akuma no Mi que dá uma força absurda para ele. O Doc Key tem a Shiko no Mi. Ele pode infectar as pessoas com doenças. E Shiko é a palavra japonesa para doença. Era uma coisa de se imaginar. Porque da primeira vez que ele foi mostrado, era como se ele tivesse doente e passasse a doença dele para o cavalo. Porque sempre que ele estava em cima do cavalo, o cavalo tinha a aparência de doente. Então foi confirmado que ele tinha a Akuma no Mi da doença. Nós temos o Van Auger, que tem a Wapu no Mi. Ele consegue, ou ele pode teleportar pessoas. O Wapu é a palavra japonesa para urdidura. Então nós temos aqui que o cara tem a fruta do teleporte. Mas isso funciona com ele? Ou ele só pode teleportar outras pessoas? Se for teleportar ele também, é um poder bem apelão. Já é apelão contra outras pessoas porque pode ser utilizado em grupo. Mas se ele puder teleportar ele também, é um poder que vai ajudar contra um inimigo muito forte. E ele é um atirador que precisa manter a distância para conseguir acertar o seu inimigo, porque ele tem um ataque forte, mas a defesa é fraca. Isso no caso dos atiradores. Então com essa Akuma no Mi, ele poderia ficar se teleportando e atirando nos seus inimigos. Então essa Akuma no Mi aqui é bem apelona para o Van Auger. Ter essa Akuma no Mi que amplia ainda mais seus poderes suas habilidades de atirador. E nós temos o Stronger. Ele também tem uma Akuma no Mi, que é a Uma no Mi modelo Zoan Mítica. Modelo Pegasus. Então ele é um cavalo que comeu uma Uma no Mi, só que Mítica Pegasus. Como será a aparência? Como será que vai ficar a aparência dele? Esse aqui volta para aquela coisa de o que aconteceria se um humano comesse a Akuma no Mi do humano. O Oda fez isso agora com um cavalo, comendo a Akuma no Mi do cavalo, só que é uma modelo mítica. E a gente tá vendo, a gente vai ver todas as habilidades que ele pode ter. Que eu não acredito que seria só ter asas para poder voar. Ele deve ter, por ser uma zona mítica, ele deve ter outros poderes. Mas já o poder de voar já é um poder bem forte, bem apelão. O Law escapa para uma ilha próxima, mas Van Auger teleporta Burgess primeiro, então Burgess levanta uma montanha inteira e joga em Law. Ó o poder dessa Akuma no Mi como é. O bicho levantou, pegou uma montanha inteira e jogou no Law. Como será que o Law vai se sair desse ataque? Será que ele vai fazer um room gigantesco para fatiar essa montanha? Ou então dentro do room ele pega e joga essa montanha de volta no Jesus Burgess? O Doc Key chega montando em Stronger. Barba Negra está em cima de ambos. Continuando, nós temos que o Doc Key usa os seus poderes para transformar o Law em uma mulher por um momento. Mas o Law usa o seu Haki para quebrar o poder da doença de Doc Key. Isso aqui é interessante, ó. O Law diz que um Haki forte pode anular os poderes de Akuma no Mi, e que aprendeu muito na batalha contra o Kaido e a Big Mom. Esse ponto é interessante porque, dentro da batalha dos Supernovas contra os Yonkous, em um momento o Kid diz assim, Law, você não pode teleportar um deles para longe do outro, para que a gente possa enfrentar eles separados? E o Law disse que não podia, porque o Haki dos Yonkous é muito superior. E por isso seus poderes não afetam, seu poder da Ope no Mi não afeta diretamente eles. Aqueles ataques mais básicos de teleportar, acredito que até tentar tirar o coração dos Yonkous também não vai funcionar, são os golpes mais fortes. Mas o Law já demonstrou que, se ele tiver um Haki que é equiparado ao do seu inimigo, vai funcionar. E isso aconteceu quando ele fatiou o Vergo sem usar o Koka. Ele só estava usando a imbuição com a sua Akuma no Mi. A junção desses dois poderes foi capaz de subjugar um Haki Koka do Vergo no corpo inteiro. E por isso ele fatiou o Vergo naquele momento. Então ele realmente está falando ou está cumprindo o que disse. Ele aprendeu muito ao longo da sua jornada. E por isso ele foi capaz de se sair dessa doença bem estranha do Doc Key, que é transformar a pessoa em uma mulher. Isso aqui tá parecendo mais a fruta dos hormônios do Ivankov. A doença da mulher não faz sentido. Mas a gente vai ver isso no capítulo ou durante o capítulo. Barba Negra aparece na frente de Law.
Barba Negra estava se perguntando com qual dos 3 capitães, deixando Wano Kuni, cruzaria com ele primeiro. Então o gordão, ele foi lá pegar a Boa Hancock, mas ele estava de olho no que ia acontecer durante o arco de Wano. Ele não atacou diretamente a ilha, mas ele estava esperando encontrar um dos 3 capitães piratas que se saíram vencedores, ou que se consagraram vencedores. O Luffy, lembram que o Luffy queria, eu acredito que o Luffy queria ir para a ilha do Lau. Ou foi o Lau que escolheu primeiro a sua ilha. E aí sobrou as outras 2 para o Kid e para o Luffy, que eles acabaram escolhendo na sorte. Se o Oda mostrou o que aconteceu com o Lau agora nesse capítulo, acredito que no próximo ele já possa mostrar uma segunda parte dos Mugiwaras que não apareceu nesse, e no próximo capítulo ele já vai mostrar o que aconteceu com o Kid, para qual ilha ele foi e o que ele está fazendo nesse momento. Pode ser que isso aconteça também. Na página final, Barba Negra e Lau estão prontos para lutar. O Barba Negra fala, Kaido deveria ter um deles, então eu vou levar o seu Road Poneglyph. O Lau fala, estou pronto, o vencedor leva tudo. Leva tudo o quê? Se tu perder, tu morre e perde o teu Road Poneglyph. Mas se tu ganhar, tu ganha o quê? Tu mata um dos Yonkou, rouba o posto dele, mas tu não tá lutando sozinho. Tá lutando contra 4 ou 5 usuários de Akuma no Mi, se eu não estiver enganado. E um deles tem 2 poderes de Akuma no Mi. E teu bando só tem tu, o Beppo que tem o Sulong, mas nunca usou, nunca apareceu. E os outros são mais randoms mesmo. Se o Lau conseguir vencer essa batalha, aí pode hypar o homem. Porque ele é absurdo. Quando começou a sair aqui as primeiras dicas do spoiler, a galera já tinha achado que o Lau tinha ido de base. Porque enfrentar o Teach é bem complicado. Mas eu vejo que existe a possibilidade de que se ele não conseguir vencer, ele possa conseguir fugir. Eu acredito que existe essa possibilidade. Até mesmo porque se eu despertar é bem apelão. A não ser que chegue outra pessoa aí para ajudá-lo contra o Barba Negra. E se chegar um Ray boladão, com o haki do armamento já no talo, saindo raio do corpo, aí o gordão ele já começa a suar frio e já quer meter o pé. Então pode ser que isso aconteça. Então nós temos aqui os spoilers bolados do capítulo 1063 de One Piece. O que você achou? Curtiu? Você acha que existe a possibilidade do Oda matar o Lau fora das páginas do mangá? Porque não aconteceu isso, ou poderia ter acontecido no arco de Wano, mas não aconteceu. Será que ele faria isso agora, fora das páginas do mangá, já que a gente está tendo um foco em uma nova ilha? Ou vocês acham que existe a possibilidade de o Lau, mesmo perdendo, não morrer? Porque o Kid já derrotou os remanescentes do Barba Branca, mas não roubou a fruta do Marco. Será que ele não roubaria a fruta do Lau se ele derrotasse ele? Porque se derrotar o Lau é só um passo para roubar a sua Akuma no Mi. Mas para quem ele daria? Porque já foram reveladas 4 Akuma no Mi. A do Doc Ki, a do Van Auger, a do Jesus Burgess e a do Strong. 4 Akuma no Mi reveladas só nesse capítulo aqui. E são Akumas no Mi bem fortes, que fazem bastante sentido para os personagens e para suas características. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando os últimos 2 vídeos aqui do canal. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!